Aqui é o Fuja da Bolha Ler, uma reportagem inteira narrada. Bora! A Câmara dos Deputados iniciou a análise em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, PEC, que pretende acabar com a chamada escala de trabalho 6-1. O regime em que o empregado cumpre 6 dias seguidos de jornada e tem direito a apenas uma folga semanal. O tema mobiliza categorias inteiras do comércio, dos serviços e da indústria, e por envolver mudança no texto constitucional, segue um rito mais exigente do que o de uma lei comum. Por se tratar de uma PEC, a proposta precisa de 308 votos favoráveis na Câmara, em 2 turnos de votação, para avançar. Esse quórum qualificado equivale a 3/5 dos 513 deputados e funciona como uma trava. Mudanças na Constituição exigem maioria ampla, e não apenas a maioria simples usada em projetos de lei ordinários. O início da análise em primeiro turno é, portanto, apenas a primeira etapa de um caminho longo. Mesmo que a Câmara conclua a aprovação nos 2 turnos, o texto ainda terá de passar pelo Senado, onde também precisará do apoio qualificado dos senadores. É justamente nessa etapa que se concentra a maior incerteza. A expectativa, registrada na cobertura, é de que a proposta enfrente resistência mais forte entre os senadores do que enfrentou na Câmara. Por isso, ainda não há data definida para o eventual fim da escala 6-1 entrar em vigor. A pergunta sobre quando a regra começaria a valer permanece sem resposta enquanto a tramitação não se conclui. A cobertura jornalística se divide na ênfase. Veículos de esquerda destacaram o aspecto procedimental e o significado social da medida, apresentando o fim da escala 6-1 como uma conquista de direitos para trabalhadores submetidos a um ritmo considerado exaustivo e registrando com precisão o requisito dos 308 votos em 2 turnos. Veículos de direita enfatizaram o obstáculo institucional adiante, ressaltando que a proposta deve enfrentar maior resistência no Senado e tratando essa cautela como um contrapeso diante de uma mudança de amplo impacto sobre a forma como as empresas organizam a jornada de trabalho. Em ambos os recortes, o fato central é o mesmo. A PEC foi aprovada em sua primeira fase na Câmara e ainda tem etapas decisivas pela frente. O debate de fundo, presente nas 2 leituras, opõe 2 valores. De um lado, a defesa de uma jornada menos desgastante e da proteção à saúde de quem trabalha 6 dias por uma folga. De outro, a preocupação com os custos para empregadores e com a competitividade de setores intensivos em mão de obra, como comércio e serviços, além da crítica de que alterar a jornada pela Constituição reduz o espaço para negociação entre as partes. O que ainda não se sabe é o desfecho da tramitação. Não há confirmação de que a Câmara concluirá os 2 turnos, tampouco garantia de aprovação no Senado, e não foi divulgado um cronograma oficial para a sua votação final. Sem essas definições, qualquer data para o fim da escala 6-1 permanece em aberto. Você ouviu a reportagem Quando Começa Valendo o Fim da Escala 6-1, publicada pelo Fuja da Bolha, 28 de maio de 2026.